Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta, né? Semana passada eu enviei os vídeos com correções, finalizando aquele módulo 3, disponibilizei o meu mapa mental, né? Foi uma ideia a partir das minhas ideias mesmo de criação, lembrando que não tinha certo ou errado de vocês, era a partir de como vocês iriam desenvolver os tópicos, né, dentro do módulo. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa apostila, trabalhando ali o capítulo 4, né, o módulo 4 de vocês, que fala sobre os aspectos sociais dos países desenvolvidos. Né? Nós trabalhamos a questão da economia, agora nós vamos trabalhar, né, a questão ali das questões sociais, ou seja, entender um pouquinho como esses países, né, estão dentro dos seus aspectos sociais, como eles se desenvolvem ali dentro do processo, né, de características mesmo humanas, né? Nós temos ali algumas características que são bem relevantes nesses países, né? Nós vamos ter ali a questão de problemas sociais, já que nós estamos falando de países que se urbanizaram antes, né? Em primeiro momento. Então os problemas também surgiram, né? Não ficaram sem passar por esses problemas. Né? O que nós vemos hoje nos países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos também já tiveram, né, sua parcela de problemas ali. Né? Então nós vamos ter a questão dali das pessoas, né, com um grande crescimento urbano, vivendo nas cidades, tá? Então, ou seja, elevada urbanização desses países, né? População rural praticamente bem menor que a população urbana. Em contrapartida, eu tenho países, né, subdesenvolvidos que a maior parte da população ainda vive na zona rural. Então, já é uma característica, né, desse aspecto social desses países também. Nós vamos ter ali um crescimento vegetativo negativo, ou seja, um pequeno crescimento vegetativo também, dependendo do país. Isso vai gerar o quê? Um envelhecimento maior da população, uma reprodução que não vai suprir essa taxa da população. Então, países com uma característica de idosos, né, ali maior, né, nós percebemos isso, né, a partir da nossa atualidade, quando nós pegamos, né, a nova doença que está espalhada, né, fala-se muito, né, da população idosa desses países, que é a maioria desses países, né, é a maior parte, porque são países que já se desenvolveram, né, então resolveram esses problemas que nós estamos destacando, na verdade, a maior parte foram resolvidas, né, depois do surgimento, né, do processo industrial e, em consequência, a urbanização junto, né? Então nós temos ali interessante destacar que isso faz com que essa população viva mais nesses países, né? Tenha uma qualidade de vida melhor e a gente tem uma população mais idosa nesse momento. Nós vamos ter o quê? O desemprego, mas por que o desemprego ainda existe nesses países e ainda alguns deles com taxas extremamente altas? Se vocês observarem, né, no módulo de vocês, na introdução, fala sobre essas imagens, não todas não são iguais, mas trazem a mesma característica de imagens, porque o desemprego nesses países também acontece de forma que a população mais nova não consegue se enquadrar muitas vezes dentro do mercado de trabalho. Nós tivemos a aglomeração dessas pessoas lá no setor industrial quando aconteceu o êxodo rural, porque era uma oportunidade nova, então a população foi para a cidade, então o desemprego aconteceu. Né? Existe ainda o desemprego nesses países? Sim, em alguns são até elevados, tá? São índices que são mais altos, mas a população ela conseguiu se enquadrar dentro da própria evolução dessas cidades, né? Ou seja, se enquadrando lá no setor terciário, porque nós tivemos depois uma diminuição da mão de obra lá no setor primário, a questão da informalidade também. Então, isso tudo, o setor terciário é o setor que move mais esses países, né? O terceiro setor da economia. Nós vamos ter o quê? A questão da desigualdade, que vai surgir, a questão da imigração ilegal, ó, ou esses imigrantes sendo retidos, ou nós temos ali a questão associada à xenofobia, onde as pessoas estão criticando nesse momento ali
por que essas pessoas estão nos seus países, né? Aconteceu muito isso, né, durante o processo de imigração que nós tivemos mais recente, né, com os refugiados principalmente, vindo ali da África, alguns da Ásia. A Europa, num primeiro momento, atende esses refugiados, mas depois ela começa a fechar as fronteiras, porque ela percebe que a sua própria população estava não gostando dessas atitudes, então nós vamos ter ali a imigração crescendo e de forma ilegal e a xenofobia também sendo vinculada junto com esse processo, ok? Então esses aspectos sociais são vividos dentro dos países desenvolvidos. Mas como tudo isso aconteceu? Isso está relacionado com o processo de urbanização, pessoal, né? E esse processo, urbanização e industrialização, eles caminharam juntos. Então não foi diferente aqui no Brasil, ok? Então no Brasil nós também tivemos, né, o processo de industrialização trazendo as consequências ali para o processo de urbanização também, né? Então não foi diferente. Nós temos o que? Uma diferença de tempo, que foi quase um século depois, né, dos países ali como a Inglaterra, que aconteceu esse processo de urbanização, né? As cidades elas vão começar a ter o quê? Uma perda ali no setor primário mesmo, de participação. Então, o setor primário ali, né, ele vai começar a reduzir a sua mão de obra no campo. Mas então vai faltar alimentos, vai faltar recursos básicos para a população. A própria indústria deu um jeito de fazer com que toda a revolução que acontecesse nela fosse levada para o campo também. Então, a produção de alimentos, na verdade, nesses países, ela é extremamente elevada. Quando nós trabalharmos ali os Estados Unidos, vocês vão perceber que é um setor, o primário, né, de um país desenvolvido como os Estados Unidos, é extremamente elevado a mão, o investimento, ou seja, a mecanização, né, então tem um alto valor aos produtos. Até uma difícil concorrência no mercado. Aí que entra o subsídio do governo para baratear o produto, para que ele possa concorrer com um dos países que, por exemplo, vivem do setor agrícola ou pecuário. Né? Então nós temos ali uma participação começando a reduzir, uma queda nesse sentido, né? E essa queda, né, ela começa a aglomerar o quê? Pessoas nas cidades, né? Nós percebemos aqui pela foto, né, esse é um panorama ali dos primeiros momentos da revolução, né, as indústrias surgindo, os corpos hídricos passando aqui no meio entre esses processos industriais, e isso vai gerar problemas lá na frente, depois. Então as pessoas começam a migrar ali com o êxodo rural e buscar empregos nessas indústrias. E não é bem o que eles encontram, tá? Num primeiro momento. Não foi tudo a mil maravilhas, a população saiu do campo, ok, chegou na cidade e todo mundo ficou empregado. Então nós tivemos uma mão de obra muito numerosa. E se nós pegarmos, né, os processos históricos, né, dentro da história, as mulheres tiveram uma grande participação nas indústrias nesse momento, porque pagava-se menos. Mulheres e crianças. Então, chegou um momento que nós tínhamos algumas empresas e fábricas tinham muito mais mulheres do que homens trabalhando, dependendo do tipo de serviço, porque pagava-se menos. Então, olha só como não foi a mil maravilhas esse processo ali da formação dessas indústrias, né? Esse processo começa lá no Reino Unido em 1850, né? Mais precisamente na Inglaterra. Mas por que eu trouxe essa imagem ao lado aqui? Para que não fique dúvida. Porque quando nós falamos, né, Reino Unido, nós estamos falando de um grupo de países. Nós não estamos falando apenas da Inglaterra. Né? Então aqui eu trouxe para vocês, né, para que não tenha dúvidas, como que fica essa divisão. Ó. Inglaterra, respectiva bandeira. Quando eu estiver falando da Grã-Bretanha, eu estou falando do país de Gales, aqui em vermelho, e a Inglaterra e a Escócia, com essa bandeira. E quando eu estiver falando do Reino Unido, né, além do país de Gales, Inglaterra, Escócia, nós também temos a Irlanda do Norte. Aí é importante a gente saber isso para que não tenha confusão, porque muita gente acha que está falando do Reino Unido falando especificamente da Inglaterra. Nós não estamos falando especificamente da Inglaterra. Quando a gente fala Reino Unido, a gente está falando de um conjunto de países, tá? Então é importante entender essas diferenças. Então, se eu falar Reino Unido, lembrem-se que tem mais países envolvidos. Isso quer dizer que todos eles fizeram a industrialização no mesmo momento que a Inglaterra? Não, porque disseminou na Inglaterra e o Reino Unido foi um dos primeiros a começar esse processo, a disseminar esse processo. Então eu vejo a proximidade.
né? Um grupo de países que tem uma proximidade e isso era óbvio que acontecesse. Isso não tardiou, chegou na Europa, no restante da Europa também, né? Nós vamos ter ali os países ali, como o Reino Unido ali, né? Naquela região com cerca de 50% da população já vivendo nas cidades. Isso é importante destacar porque se eu pegar a margem, como ficava ali países como a Alemanha, né, França, né, a Alemanha não tinha mais que 36% das pessoas vivendo nas cidades. Então, olha só, a maior parte ainda estava no campo. E aí eu entro com o processo de industrialização e acabo trazendo a urbanização naquele momento para esses países. Então eu tenho o que? Uma crescente dentro desses processos. Então dissemina ali, começa a se espalhar pelo mundo esse processo de industrialização, ele não fica restrito à Europa, o restante da Europa acaba recebendo esse processo, recebendo essas novidades e é aderido por todos ali naquele momento, tá? Então nós vamos ter o quê? Uma crescente urbanização. Mas essa crescente urbanização, né, ela vai trazer o quê? Problemas, né? O número com cidades com mais de 100 mil habitantes, ela aumentou nesse processo. Né? Então, os problemas também começam a surgir. Olha só que interessante. Então, não foi só um processo sem problemas. Então, nós temos que entender. Hoje, né, nós não vemos todos esses problemas que estão descritos aqui para vocês, ó, nesses países. A maior parte deles já está sanado. Mas, de início, nós percebemos que eles também passaram pelas dificuldades. Então, ó, eu tenho aqui uma gravura que foi feita, né, representando, né, um bairro pobre de Londres, né, nós estamos falando de Londres, que se destaca ali pelo processo de industrialização. Então, olha só, as pessoas aglomeradas, surgimento de cortiços também, está ali na formação das cidades, porque as pessoas migraram para lá, não tinham condições, porque as fábricas não estavam oferecendo tudo a mil maravilhas, né? Então as pessoas foram com a esperança, né, e se depararam com realidades bem diferentes. Então, vários problemas foram surgindo naquele momento. Falta de saneamento, a gente percebe, né? Não tem organização de saneamento, né? Abastecimento, né? Esgoto, então muito menos, né? Abastecimento de água. Faltava isso nas cidades, porque não esperava-se um crescimento tão rápido. Rede de transporte também não era suficiente, então ela estava contemplando geralmente as partes mais centrais. E aí que nós surgimos o termo marginalização, a margem dos direitos, né? Então eu tenho o quê? Lugares que estavam à margem desses direitos, aonde não chegava as coisas mais básicas e essenciais. Falta de moradias. Os cortiços revelam a falta de moradia. Você estava ali em comunidades dividindo um mesmo espaço, você tinha ali o seu quarto ali, né? Mas você era comunitário banheiro, área de lavanderia, era comunitário área de lazer ali, ou seja, você não tinha a sua moradia própria, né? Você estava num lugar onde você tinha que compartilhar alguns espaços, né? O surgimento das primeiras favelas ali, aglomerações também, porque você não conseguia morar nas melhores localizações, você tinha que partir para as partes mais afastadas, à margem daquilo que era bom, né? Eu tenho a poluição hídrica. Naquela outra foto a gente viu que tinha os rios passando no meio ali, as indústrias lá começando e funcionando. Então nós temos o quê? Lançamento de dejetos nos rios, né? Então poluindo essas águas, porque até então era tudo muito novo, não se conhecia tratamentos. Insuficiência de energia, então eu não tinha uma rede elétrica que atendia toda a cidade, porque ela tinha crescido desordenada. Estava ali uma bagunça, né? Não tinha energia para todo mundo, não contemplava, né? Nós estamos falando de um processo que vai passar por mudanças, né? Estamos falando de um início e de uma necessidade de se organizar. Então estava acontecendo aquilo nesses países, né? Poluição atmosférica gerada aqui, ó, pelas fábricas que estavam lançando, né, a poluição durante seu processo fabril, né? Isso mudou completamente a forma como eles viviam. Dentre as características que a gente fala do espaço, né, de toda a apropriação do meio, quando a gente trabalha o surgimento das indústrias, né, as revoluções, na verdade, desde a primeira revolução industrial,
é ali que nós vamos ter uma maior transformação do nosso espaço geográfico. Porque aí o homem, ele começa a dominar o meio de uma forma mais intensa. Então, ele não dependia mais só do meio, né? Enquanto ele dependia do meio, então as ações em cima dele, né? Quando eu falo meio, gente, estou falando no espaço geográfico em geral, ali, toda a paisagem, naquele momento. Ele não dependia só daquilo. Ele dependia de todo um conjunto que vinha com esse espaço. A partir do momento que ele começa a aprender técnicas e dominar, né, cultivos, criação de animais, domesticação, ele já começa a interferir nisso. Então ele já não depende mais daquilo que o meio só ele pode oferecer. Então ele começa a trabalhar em cima. E é a partir daí que nós temos as grandes mudanças, né, dentro do espaço geográfico ali. Essa é aquela mudança das paisagens, é a partir das revoluções industriais. O que acontece com esses países, né, que se industrializaram primeiro, se urbanizaram? Era uma vida bem difícil, ó, a vida dos operários e as cidades industriais. Nessa imagem reflete bem. Nós tínhamos a pobreza mesmo, tínhamos aqueles que tinham o dinheiro, que eram os burgueses, mas também tínhamos o pobre, né, o assalariado, que era o operário. Só que depois de meio século, né, mais ou menos, a maior parte desses problemas eles conseguiram resolver, eles conseguiram sanar a maior parte, não é? Eles conseguiram contornar essas situações. Então, conforme eles foram desenvolvendo, eles viram a necessidade também de melhorar os problemas que vinham com a crescente urbanização. O que acontece com os países mais pobres? Nós não temos muitas vezes uma melhora desses problemas. Na verdade, muitas vezes, com esse crescimento desorganizado que vem, nós temos um aumento dos problemas. Já pelo contrário, nos países desenvolvidos, né, a maior parte desses problemas foram sanados. E nós vamos perceber como. Quando a gente fala ali do crescimento urbano, ó, esse gráfico na apostila de vocês, né, ele tá lá na página 225, ele traz ali como essas cidades, né, cresceram ali, como essas regiões cresceram em alguns períodos. Então, nós vamos perceber que nós temos, né, um crescimento médio em torno de 2%, lembrando uma média, tá? Vai variar de acordo com a região, olha só, quando se falar da Ásia e da África, que esse crescimento é maior que a média mundial, por exemplo. Mas por quê? Vai depender também da região que eu estiver falando e o processo histórico, o momento histórico que cada lugar estiver vivendo. Porque se eu pegar a África, por exemplo, onde eu tenho descolonização a partir de 1950, né, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, né, o final da Guerra Fria, desculpa, ali também início da Guerra Fria, né, e finalzinho da Guerra Fria, eu vou ter países com independências muito recentes, né? 1960, 1970, 1990. Então, olha só, são países com independências recentes. Então, eles vão estar passando por momentos históricos recentes que vão fazer com que esses índices aumentem. Então, depende muito do processo, né, histórico, do momento que ele vive e da região que eu falo. Porque se eu pegar aqui, por exemplo, a Europa, eu já tenho o quê? Crescimento mais baixo. A América anglo-saxônica também. Uma diminuição desse crescimento revela, né, que é uma característica desses países. Nós vamos ter a América Latina seguindo esse processo, porque países que também são considerados emergentes dentro da América Latina. Então, aí a média mesmo, ela acaba reduzindo quando comparado com outros países. Então, eu vou ter países desenvolvidos com queda, em contrapartida, ó, países com crescimento maior. Aí eu entro aqui com vocês com esse gráfico, né, que mostra, né, o crescimento desses países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Enquanto os países desenvolvidos, que é essa linha em verde, demorou 50 anos praticamente para quase duplicar, dobrar a população, chegar a quase 1 bilhão, né? Eu tenho isso acontecendo, ó, nesses países subdesenvolvidos em pelo menos 30 anos. Então, olha só a diferença. Mas por quê? Cresce de forma desorganizada. Né? Isso quer dizer que esses países ali são bem estruturados? Não. Eu vou ter países desorganizados com aqueles problemas praticamente não sanados. Em contrapartida,
os países desenvolvidos que tiveram um crescimento mais lento, eu vou ter ali a resolução desses problemas. E olha só os países, gente, subdesenvolvidos, como eles crescem a população ali urbana. Ou seja, vai aumentar muito essa população, um crescimento quase 10 vezes maior ou até mais, né? Dentro das proporções dos cálculos desses crescimentos. Então a gente percebe que esse crescimento ele vai ser bem desordenado. Então, ou seja, não vai acontecer ali de forma organizada. Aí eu vou ter o quê? Por exemplo, eu tenho no mundo 70% da população em 2050 vai chegar a ser urbana. Isso nos países desenvolvidos vai ter um salto de 10%, de 76% para 86%. Já nos países subdesenvolvidos, nós vamos ter um salto de um pouquinho mais, não é? De 45% para 67%. Eu consigo dizer que esses países desenvolvidos, eu posso classificar os países desenvolvidos e subdesenvolvidos pelo nível de urbanização. Então quer dizer que todo país que se urbanizar, todo país que se estruturar essa parte, né, organizar, ele pode ser considerado ali desenvolvido ou não. Então se ele não tiver população urbana, ele não é desenvolvido. Se ele tiver população urbana, ele é desenvolvido. Eu posso fazer esse tipo de classificação? Na verdade, eu não posso fazer esse tipo de classificação. Vocês têm um mapa lá na página 226 que deixa bem claro isso, porque ele vai trabalhar uma característica que fala, né, dos países com população urbana ali em 2015, né, uma porcentagem. E olha só, se eu perceber, os países, ó, que estão com urbanização elevada acima de 75%, olha só, gente, acima de 75%, tá? Eu tenho eles, né, espalhados ali, não são muitos, mas olha só, que são países que não são considerados, ó, desenvolvidos. México, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, olha só aqui, ó, Arábia Saudita, tá? Então, eu tenho países que eu tenho mais de 75% da população vivendo nas cidades, mas eles não são desenvolvidos. Então, eu não posso usar a classificação de subdesenvolvido e desenvolvido a partir do nível de urbanização. Isso me deixa claro a partir desse mapa, tá? Nós vamos ter ali 57 países, em média ali com 75% da população vivendo nas cidades, né? E nem todos eles são desenvolvidos. Isso fica muito claro pelo mapa. Mas existem alguns fatores para que isso aconteça. Por que que alguns? Né? Isso não quer dizer que essa população também se industrializou. Olha só que interessante. Ah, mas para mim ter urbanização, ela está ligada com a industrialização? Como assim? Eu não preciso ter a industrialização em si. Porque, às vezes, esses países têm pequena extensão territorial, ausência de áreas rurais. Então, territórios pequenos, isso faz com que esses países não tenham população, então, rural. Mas não é porque eles desenvolveram a um nível tão elevado a sua industrialização que comitante levou à urbanização, mas sim porque eu não tenho territórios. São pequenos, né? Eu tenho ausência dessas áreas rurais. E um outro motivo seria ali, ó, que apresentam condições climáticas de difícil ocupação. Se a gente pensar, por exemplo, ali, essa região aqui, ó, da Arábia Saudita, né, Saara Ocidental, aqui, ó, né, nós vamos ter ali desertos, muitas vezes, né? Clima desértico. Então, como eu vou ter áreas rurais nessas regiões? Então, isso não quer dizer que eu estou com a industrialização extremamente desenvolvida, mas é porque eu tenho dificuldades em manter as áreas agrícolas, por exemplo, com esses dois fatores, a ausência dessas áreas ou as condições climáticas que não permitem, tá? Então, muitas vezes, esses países estão lá vivendo a maior parte nas cidades, mas é por esses dois fatores,
tá? Não quer dizer que eles são desenvolvidos. Aí, claro, eles vão entrar naquela classificação de subdesenvolvidos. Aí vai ter que estudar como é que está esse país em relação à sua questão econômica. Vai ter que trabalhar ali, né, particularmente. Mas olhando pelo mapa, a gente percebe que a gente sabe que esses países aqui não são desenvolvidos. O Brasil é um país emergente, por exemplo, como a Argentina, né? Então a gente percebe que não é desenvolvido, mas ele tem uma transição nesse momento. Então é importante lembrar que às vezes os fatores, né, permitem, né, que eu conclua que não é só levando em conta o percentual da população urbana e rural para que eu possa fazer qualquer classificação desses países em desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Eu teria que ter um estudo muito mais detalhado. Aí, como nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando todas as características dos países desenvolvidos, aí desde a questão econômica, a questão social. Então, isso tudo faz parte de um processo de análise. Então, são vários fatores que vão me dar condições de estar alegando isso aí. Aí eu tenho um pouquinho essa questão da hierarquia urbana. Por que é interessante eu falar um pouquinho dessa hierarquia urbana? Porque a ONU, ela criou ali, né, um conceito de megacidades em 1995, e esse conceito ele está sendo empregado ali, né, para falar dessas metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes. Mas como que funciona uma hierarquia urbana? De uma maneira mais clássica, funcionava assim: as vilas buscavam seus locais, né, cidade local, né, que subordinavam as cidades médias e essas cidades grandes e assim por diante. Isso aqui era um esquema clássico. Até há um tempo foi utilizado esse esquema clássico para dizer como era a hierarquia urbana. Na atualidade, eu não posso utilizar mais esse recurso do esquema clássico, porque eu tenho o quê? O processo de globalização ele facilitou muito. Eu, por exemplo, em Paranavaí, posso ter acesso, né, através dos meios de comunicação e de transporte, e posso escolher de onde eu quero comprar meu produto. Então eu não fico mais subordinada a um centro, por exemplo, como Maringá. Eu posso diretamente fazer uma compra de um centro como cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro ou do mundo inteiro. Então, na atualidade, né, a rede urbana ela está relacionada com outras questões, como econômicas, as questões sociais, as culturais, que vão integrar essa cidade. Se vocês perceberem, ó, a metrópole ela vai ficar dividida em como? Nacional e regional. Depois nós vamos ter o centro regional, a cidade local e a vila. Mas isso quer dizer que eu só vou ter acesso daquilo que é mais próximo ou aquilo dentro dessa escala? Não. No esquema atual, eu como cidade local posso ter acesso à metrópole regional como a metrópole nacional. Ou uma mundial, por exemplo. Ou algo de alguma mega cidade. Porque eu tenho uma flexibilização disso, tá? Popularização, gente, dos meios de transporte e comunicação. Então, a hierarquia urbana, ela mudou bastante nesse sentido. Então, eu não fico mais restrita a comprar aquilo apenas de um centro mais próximo que se fosse maior que o meu. Eu não preciso mais disso agora. A partir dos meios de comunicações e transportes que facilitaram, tá? Eu posso estar adquirindo produtos de qualquer lugar no mundo, como produtos chineses, né? Posso estar comprando direto produtos dos Estados Unidos. Então, eu não fico mais restrita a isso, tá? Então, eu posso estar buscando centros que estariam muito longe do meu local de vivência, mas devido a essa flexibilização. Por quê? Aí as megacidades, né, vocês percebem, né, essa tabela está lá na página 227, que é uma característica das populações ali acima de 10 milhões de habitantes, ou seja, pegou aquelas metrópoles, né, que tinham 1 milhão de habitantes, e elas cresceram tanto e muitas delas viraram megacidades. O que eu entendo dessas megacidades, né? Elas não são, a maior parte delas, desenvolvidas, tá? Eu vou ter países emergentes e subdesenvolvidos dentro dessas megacidades, ou seja, lugares com 10 milhões de habitantes. Né? Então, por quê? Urbanização dessas sociedades mais simples está acontecendo, né, lá no século XX, né, lembrando, depende do processo histórico que a gente vai vivendo aquele lugar. Né? A aceleração da metropolização,
que é as indústrias, que é a entrada da formação mesmo das cidades nesses lugares, né? E eu vou ter uma mistura de países desenvolvidos e lugares subdesenvolvidos e emergentes como megacidades, que vão representar, né, muitas vezes, né, importância mundial. Essa tabela aqui, ela mostra, né, em 1975, como era a distribuição da população de alguns lugares, né, que algumas eram as metrópoles ali, né, as grandes metrópoles, que até então era só metrópoles, né. Então você tem aqui as maiores, e como é que foi o processo de evolução ao passar dos anos, né, desses lugares. Projeção para 2025, lembrando, né, 2020 ainda. Então eu tenho aqui, ó, São Paulo entra dentro dessas megacidades, olha só, 17 milhões de habitantes em 2000, com uma projeção para 21 milhões, perdendo espaço para Mumbai. Ó. Então olha só, elas vão ser um misto, né, de lugares que não tem, né, relação em ser somente desenvolvido, tá? Mas qual que é o desafio dessas megacidades? As cidades que tem ali desenvolvidas possuem uma infraestrutura muito melhor, então a população vive com a qualidade de vida melhor, né? O problema das cidades, né, essas megacidades nos países subdesenvolvidos e emergentes, né, é a qualidade de vida que muitas vezes não é oferecido para a população, né? Tem um crescimento, né, desordenado, né, acelerado, né, em boa parte, né, desses países, principalmente quando a gente fala dos mais subdesenvolvidos, porque eles estão caminhando para essa transição mesmo da urbanização, mas o crescimento desordenado leva aos problemas que muitas megacidades já resolveram, né? Olha só, nós temos o exemplo de Tóquio, Nova York, por exemplo, que já resolveram esses problemas, porque eles tiveram um processo de formação muito mais antigo, tá? Então, as megacidades estão ali variando de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. E vocês têm aqui nessa tabela, ó, em 2017, nós tínhamos ali, ó, megacidades em países desenvolvidos. Nós tínhamos 8, num total de 37 no mundo. E em 2050, nós vamos ter 6, num total de 51 megacidades. Então, olha só, somente 6 para 2050 de 51. Se a gente pegar já de 2017, é só 8 em países desenvolvidos, num total de 37. Então, a gente percebe que é um número pequeno. Então, mostra que os outros países estão com essa sua característica de metropolização mesmo, né? Crescendo e de forma desordenada. Então, elas vão ter mais problemas que hoje muitas cidades já desenvolvidas não possuem, ok? Agora nós vamos praticar. Eu vou deixar esses exercícios para vocês realizarem, tá? Esses exercícios estão na apostila de vocês. É o exercício 1, da página 228. O teste lá na 244. Esses dois vocês realizam na apostila. E o em casa, na 247.1, vocês têm que realizar no caderno. Por que no caderno? A gente não tem espaço ali para desenvolver esses exercícios na apostila. Então, em casa, quando dá para ser feito na apostila, eu procuro manter. Mas se não, a gente faz no caderno. Então, lembrem lá, numerem a página, coloquem o número do exercício e respondam. Tá? Não precisam copiar, né? Mantenham dessa forma. Então, lá na atividade 1, está falando, né, da questão de uma fotografia ali, de um quadro da Tarsila do Amaral, que mostra ali os operários, né, tratando um pouquinho essa questão do fenômeno da industrialização, está pedindo para vocês relacionarem ali com a urbanização no Brasil. No começo do vídeo eu falei, é um processo que aconteceu ali mesmo, né, concomitante, tá, gente? Aconteceu junto, então no Brasil não foi diferente, tá? Então, aí vocês vão discorrer um pouquinho sobre como aconteceu aqui, né, levando em conta que nós trabalhamos agora no geral, tá? No teste, vocês vão trabalhar dados que foram divulgados pela ONU, né, sobre o crescimento das grandes cidades, megacidades, tá? Análise de dados é interessante. Eu gosto, o bom da geografia de tabela, mapas, gráficos é que vocês têm um infinito tipo de leitura, tá, gente?
Então, porque não existe só a leitura escrita ali, textual, nós temos ali a leitura cartográfica, a leitura de gráficos, imagens, isso tudo é importante, então que vocês consigam fazer. E lembra que eu já falei para vocês, procurem se está fazendo questões com base em dados, em gráfico, uma tabela, um mapa, procurem fazer a leitura do mapa primeiro, né, título, se for mapa, legenda, né, façam toda essa leitura primeiro dessa parte, né, de imagem, para depois vocês irem para o texto. Porque aí no texto vocês voltam a leitura para a imagem. Lembrando, né, a alternativa, se estiver relacionada com os gráficos, né, com esses dados, é só voltar, né, nos dados e conferir se a resposta bate com o que está escrito. Então, assim, é uma questão mesmo de prestar atenção na realização do exercício. E o em casa, né, a tarefa, vocês vão utilizar mapas para observar os dados sobre a distribuição e o tamanho das cidades ao redor do mundo, que está lá dividido em 2 momentos históricos, 1950 e 2000, né? E essa atividade, vocês vão fazer uma interpretação também, comparativa entre esses 2 mapas, então procurem fazer uma leitura muito bacana dessa parte cartográfica, porque é interessante, tá? Então, dentro da geografia, nós vamos explorar muito isso, e é necessário, ok? E por hoje é só, né? No próximo vídeo eu venho com as correções desses 3 exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Me procurem, né? Que nós possamos ali trabalhar remoto, mas da melhor forma possível, né? Com vocês, ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.